faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Bom dia, ótima terça-feira para você que segue na programação da Bandeirantes Campinas. Você ficou com o Jornal Gente, que volta amanhã na programação às 8 horas, coladinho com o Primeira Hora aqui na RB e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes está chegando e até às 11h30 da manhã é a sua companhia com informação, prestação de serviços, o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana, em boa parte do interior do estado que acompanha a programação da Bandeirantes pelo som do FM na faixa estendida do 85.7 e a você de qualquer canto do Brasil ou do mundo que esteja nos acompanhando pelos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Bandplay, nosso portal bandmulti.com.br e ainda o nosso canal do YouTube com a transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. Ainda não está inscrito? Pois acesse youtube.com/Bandeirantes Campinas. Se você buscar ali no Google, se você colocar na barra de pesquisa do canal do YouTube do seu celular, do seu computador, você vai achar ali, escreve Bandeirantes Campinas. É o nosso canal de vídeos onde você tem a transmissão ao vivo e também os cortes das análises, os comentários, as entrevistas, tudo que de mais importante acontece. Por exemplo, aqui você que não acompanhou ontem a vitória do Guarani 3-1 contra a Internacional de Limeira, tem o comentário final do Gleger Zorzin, tem o comentário final do Valdemir Gomes, os grandes comentaristas do Grupo Bandeirantes, da equipe de Carlos Batista, que, claro, 11h30 da manhã vão repercutir mais sobre a vitória do Guarani e falar também sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta cavou o lugar onde ela está, né? Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B e hoje volta a campo às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli, vai enfrentar o Atlético, equipe do interior de Minas Gerais, que está na 12ª posição, jogo que abre o segundo turno já. Ponte Preta terminou o primeiro turno com 8 pontos somados, caminhando a passos largos para o rebaixamento e, se quiser um milagre, tem que começar hoje com uma vitória contra o Atlético. Claro que a equipe de Carlos Batista vai trazer as emoções dessa partida. Comigo aqui nos estúdios, o trabalho técnico na mesa de som é com o Alan Zanelato. Na central técnica é o Edson Freitas. A coordenação é do Gil Kleber e a direção geral da Bandeirantes Campinas é do Rodolfo Neves. Vamos começar girando informações para você, motorista que segue conosco, nos dando carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista. Olha, nessa madrugada, infelizmente, a confirmação de um acidente fatal que aconteceu na rodovia Dom Pedro I. Equipe de conservação fazendo a poda no gramado no sentido norte da rodovia SP-065. Deixa eu pegar o ponto exato aqui onde aconteceu. Quilômetro 133, próximo mais ou menos ali à região do Shopping Iguatemi. Uma equipe estava fazendo a poda durante a madrugada do gramado lateral quando se deparou com um corpo que estava na canaleta. Então, na verdade, não é um acidente. Foi um bloqueio que aconteceu por conta de uma vítima encontrada no meio da rodovia Dom Pedro I. Não foi necessário bloqueio na via, até pelo horário em que aconteceu esse fato. A informação de que o corpo foi localizado na canaleta sem sinais de atropelamento ou de agressão. Durante a madrugada mesmo, a perícia esteve no local, assim como a funerária para a retirada desse corpo. Foi levado para o Instituto Médico Legal, onde vai ser feito o trabalho de identificação. Por enquanto, ainda não há confirmação do nome da vítima, que estaria sem documentos pelo local. E uma ocorrência inusitada, né? Que fazendo a poda do gramado central, quando de repente se identificou ali um corpo que agora passa por um trabalho de análise a partir dos papiloscopistas.
trabalho dos papiloscopistas, importantíssimos para a identificação através das impressões digitais. Tendo o documento registrado no estado de São Paulo, tendo um RG, por exemplo, essa vítima já pode ser identificada, assim como o trabalho de inteligência já acontece nesta manhã, batendo as informações com boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas, para saber se há alguma característica idêntica ao da vítima ali localizada e assim poder entrar em contato com a família. Nesse momento, corredor Dom Pedro I, as informações da concessionária que administra o trecho, que é a concessionária Rota das Bandeiras, dão conta do seguinte: a informação sobre um acidente que causa ainda uma interdição parcial no quilômetro 145 da Dom Pedro I, em Campinas, próximo ao entroncamento com a Anhanguera. É a Dom Pedro sentido Vila Padre Anchieta, sentido rodovia Anhanguera, já no final praticamente da Dom Pedro. Ali é uma confusão que eu, como motorista, a gente já se acostuma, né? Quando você faz muito esse caminho. Mas eu imagino que quem passa pela primeira vez seja até difícil de entender, porque a rodovia Dom Pedro, quando ela termina, para você seguir sentido Jundiaí, sentido São Paulo, que é a esquerda de quem observa pela Dom Pedro, você tem que entrar à direita para fazer o retorno. Se você quiser seguir pela rodovia Anhanguera, sentido Americana, Limeira, Ribeirão Preto, que a rodovia está à sua direita no visual, você tem que entrar à esquerda para fazer um outro retorno. Então isso muitas vezes acaba gerando essa confusão de quem está na faixa 3, imaginando que vai no sentido interior, mas precisa mudar de 3 para faixa 1 com urgência para conseguir assim fazer o seu devido retorno. O acidente ali naquele trecho foi na faixa da esquerda e ainda está ocupada por veículos envolvidos na ocorrência para o atendimento por parte da concessionária. É justamente no entroncamento com a Anhanguera para acessar o retorno de quem vai para Americana, Limeira, Ribeirão Preto ou outros municípios mais distantes da capital paulista. Pista sentido São Paulo, ela está liberada ali, aquele acesso para quem vai para Jundiaí, quem vai para a própria capital paulista ou acessar a rodovia Anhanguera para ter também depois outro caminho adiante. Mais cedo, trânsito lento registrado também na rodovia Zeferino Vaz, com a movimentação acima do normal para o horário no trevo de Barão Geraldo. Motorista que sai de Paulínia e chega a Campinas ainda sente o reflexo do excesso de veículos. Nos demais trechos, trânsito vai fluindo bem nesta manhã pelo corredor Dom Pedro I. Isso vale também para o anel viário Magalhães Teixeira. Já para o motorista que está na rodovia Santos Dumont, atenção apenas à chegada a Campinas, no entroncamento com a rodovia Anhanguera. Trânsito lento neste momento por excesso de veículos e algumas obras que acontecem ali na região do Jardim do Trevo. Sistema Anhanguera Bandeirantes tem alguns pontos de congestionamento para o motorista ficar atento. Na rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, tudo que eu vou falar é sentido São Paulo, tá? Sentido interior, o trânsito tá tranquilo tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes. Seguindo para a capital paulista, o motorista vai enfrentar lentidão pela Anhanguera, do quilômetro 62 ao quilômetro 60, passando por Jundiaí por excesso de veículos, e também o congestionamento típico para o horário na chegada a São Paulo, a partir do quilômetro 12 até o acesso à marginal do Rio Tietê. Na rodovia dos Bandeirantes, a concessionária sinaliza trânsito intenso, mas não congestionado, então muita gente na pista. Bandeirantes é 120 o quilômetro limite, a velocidade limite. Então, a indicação é que o motorista está andando com uma velocidade reduzida, mas está fluindo. Do quilômetro 54 ao quilômetro 51 em Jundiaí. E na chegada a São Paulo, aí é para e anda, aí é congestionamento mesmo do 16 até o 13. Nos demais pontos da rodovia Anhanguera, o trânsito flui sem problemas nesta manhã. Ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes, eu conto também com a sua informação. Você que está trafegando pelas ruas e avenidas que coatam a região de Campinas, 19 é o DDD 971021493. 19 971021493. Você pode mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio, o que está acontecendo próximo ao seu bairro, as situações que você vem vivendo no seu dia a dia. Como, por exemplo, já nos manda mensagem, já participa conosco,
A Fátima Andrade, querida ouvinte de todas as manhãs, a Fátima Andrade, moradora aqui de Campinas, ela escreve pra gente: bom dia, Heitor, bom dia a toda a equipe. No início do ano, várias árvores foram cortadas na Avenida Transamazônica, entre as ruas Castel Novo e Marechal Hermes, bem ali no Jardim Garcia. Não sei quais os motivos do corte, escreve a Fátima. Achei que seriam substituídas por outras, mas até hoje nada foi feito. O som dos pássaros no final da tarde, quando faço a minha caminhada, acabou. Muito triste, relata a Fátima. Para quem solicitar o plantio de novas árvores? Fica o questionamento por parte da ouvinte, a Fátima Andrade. Teoricamente, Fátima, esse pode ser um pedido feito para o Departamento de Parques e Jardins. Eu digo teoricamente porque a lista de pedidos para o DPJ ela é imensa, pilha de protocolos ela deve ser maior do que a mesa da própria sede do Departamento de Parques e Jardins, mas acho que vale jogar um protocolo a mais na mesa ali dessas autoridades. Deixa eu passar o contato aqui do DPJ para pelo menos informar o que está acontecendo e deixar em contato. O Departamento de Parques e Jardins é o responsável pela gestão dos parques, bosques, ok, mas eu quero contato aqui, minha cara Prefeitura de Campinas. Eu vou achar o contato aqui, Fátima, para a gente poder ter essa informação. O 156 eu sei que é um caminho direto para você acessar também o DPJ, mas também sabemos que o 156 é lotado de informações. Tem aqui o portal do DPJ, como é difícil falar com o Departamento de Parques e Jardins, hein? Aqui o portal da Prefeitura. Eu quero ver se tem um telefone específico do DPJ para a gente informar não apenas a Fátima, mas você, ouvinte, que tenha alguma árvore na sua rua, alguma situação que exija um corte, uma poda, algum problema ligado ao trabalho do Departamento de Parques e Jardins. É complexo aqui, hein, gente? Tem pedido aqui para você fazer a poda, tem que reunir documentação, RG, CPF, comprovante de endereço, foto da árvore. Sabe qual é o caminho que às vezes é mais fácil, Fátima? Tem algum vereador no seu bairro, alguém que foi eleito na sua região, às vezes ir direto no vereador, fazer aquela pressão, porque daqui a pouco ele vai pedir voto, daqui a pouco ele vai voltar para lembrar o trabalho que ele fez, e aí se nada acontecer, se não for adiante também a reclamação, a sugestão extremamente importante, porque Campinas vive um extremo que se as árvores não forem repostas, a gente vai passar por ilhas de calor, o calor absorvido pelo asfalto faz com que fique uma situação abafada, uma cidade quente, uma cidade que você não consegue respirar direito. Às vezes o vereador pode ser um caminho também para solicitação do replantio de árvores que sejam próprias, obviamente, para aquele espaço. Mas está feito o apelo da Fátima Andrade, que eu tenho certeza que também é o apelo de muita gente que caminha pelas ruas de Campinas. Progresso não quer dizer matar todas as árvores, nem tirar um pouco da natureza que você ainda tem com o canto dos passarinhos na hora da sua merecida caminhada para dar aquela relaxada e cuidar de si mesmo no fim da tarde. 10h14. Vamos girar informação com o time de repórteres aqui espalhados pela região metropolitana de Campinas e pelas demais cidades aqui do interior de São Paulo. Em Limeira, um motociclista ficou ferido após perder o controle do veículo e bater em uma árvore durante uma perseguição policial que aconteceu no residencial Santina. Informação publicada no portal bandmulti.com.br. Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo no local quando recebeu a informação de uma motocicleta vermelha trafegando na Avenida da Imprensa. Quando o automóvel foi avistado, quando o veículo foi localizado, os policiais constataram que o piloto trafegava na contramão. Dada a ordem de parada, ele acelerou. E aí tem uma perseguição que passa por 4 bairros da cidade. Motociclista em alta velocidade, olhou para trás, viu que a viatura estava próxima, se distraiu, perdeu o controle, bateu em uma árvore e ficou desacordado no chão. O SAMU foi acionado, prestou os primeiros atendimentos, ele foi levado, o motociclista, à Santa Casa de Limeira, onde permaneceu internado e a motocicleta foi apreendida. A ocorrência apresentada no plantão policial como direção perigosa,
desobediência e foi constatado o motivo principal dele fugir. Ele pilotava a moto sem habilitação. A moto não é roubada, a moto não é furtada, ele não é procurado pela polícia, mas colocou em risco pela infração que estava de dirigir sem habilitação, pilotar a motocicleta sem a CNH e agora caso apurados por um criminoso que estava armado com uma faca, que deu então a ordem de parada para esse casal, anunciou o assalto, obrigou o casal a descer e então fugiu com este automóvel, deixando o casal ali então totalmente desamparado no meio da rua, largou inclusive os celulares. O casal só teve tempo mesmo realmente de descer do carro, isso porque o homem ainda estava armado com uma faca e se mostrava ali bastante agressivo, Heitor. O veículo, depois de ser roubado, foi identificado então pelo sistema de monitoramento de Nova Odessa quando entrou na cidade, né? Então o veículo já estava ali com as placas detectadas pelo sistema de monitoramento, que inclusive é bem rápido. Assim que esse casal conseguiu fazer o boletim de ocorrência, o veículo, a placa do carro, então, né, já é disparado então para todo o sistema de monitoramento da cidade para ajudar então ali na identificação, Heitor. A Guarda Civil, assim que notou a presença desse veículo passando pelo sistema de monitoramento, tentou realizar a abordagem, mas o motorista desobedeceu e fugiu então em alta velocidade. Durante a fuga, o criminoso ainda desrespeitou várias sinalizações de trânsito, colocando em risco outras pessoas que passavam pela via. O acompanhamento, então, essa perseguição, depois de muita tentativa dos agentes de tentarem parar o carro, só acabou quando o veículo bateu na cidade de Americana, na Avenida Silos. O motorista ainda assim estava muito ali resistente, Heitor. Não queria entregar o carro, não queria ser pego pelos agentes da Guarda Civil Municipal. Então, assim que o carro bateu, o criminoso ainda tentou fugir a pé, mas os agentes conseguiram então detê-lo a cerca de 100 metros da onde o carro havia sido batido. Ainda foram presos junto com este outro criminoso 2 ocupantes, né, que também estavam neste veículo. Dentro do carro, ainda os agentes encontraram as encomendas das vítimas. Então a gente pode ver ali nas imagens várias encomendas que seriam entregues então aos clientes foram recuperadas, e também uma roupa que foi utilizada por esse criminoso para se despistar, né? Então foi encontrada essa blusa em que as vítimas reconheceram que realmente era ele que estava usando aquela blusa de frio, aquele moletom, para anunciar o assalto. Essa foi uma ação, Heitor, que contou com o apoio das guardas de Nova Odessa, Americana e também da Polícia Militar. Os 3 suspeitos então foram presos, já passaram por audiência de custódia e devem permanecer detidos, Heitor. Um deles responde por roubo e os outros 2 pelo crime de receptação. O carro e as mercadorias também foram devolvidos aos proprietários, que apesar do susto também passam bem, Heitor. Então mais uma ação rápida aí das guardas civis municipais que juntaram forças, né, Heitor? Foram 3 cidades aí, além da Polícia Militar, que atendeu essa ocorrência. Claro que a gente continua acompanhando e eu volto aí para o estúdio com você, Heitor. Muito obrigado, Kevin Veloso. Às 10h23, nós vamos fechar esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes com informações de tempo e temperatura numa terça-feira agradável. 23 graus marcam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. A mínima está repetindo o que nós tivemos nos últimos dias, entre 13 e 14 graus. Hoje mais próximo dos 14, 13,8. Ontem a máxima em Campinas foi de 27,6. Mas não estava frio, não estava um tempo gelado. Isso por conta também do vento, que não foi dos mais fortes. Ontem Campinas passou boa parte do dia sem vento algum. Teve uma rajada de vento 1h50 da madrugada de 10 km por hora. Agora o vento está na casa dos 4 km por hora. A umidade relativa do ar já foi mais alta, chegou a 91% na manhã desta terça, 28 de julho, agora está em 67%. Chuva nas últimas 24 horas,
Nadica de nada, nem uma gota, senhora Natália Luquezzi. Muito bom dia para você e como é que vai ficar essa terça-feira? Conta para o nosso ouvinte. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Bom, por enquanto, tempo firme, seco na região. Até o meio da semana teremos dias marcados, então, por céu aberto, muito sol por conta da atuação de uma massa de ar seco, com destaque para a grande amplitude térmica. Então, as madrugadas, os inícios das manhãs seguem mais amenos e até frios em todo o estado, mas aí à tarde vai ficando cada vez mais quente, até pelo menos o final de semana. O sol forte e a baixa umidade do ar à tarde serão sentidos nesses próximos dias. E os menores índices de umidade do ar devem ficar concentrados aqui no interior de São Paulo, variando entre 20% e 30%, que é bem abaixo do recomendado. Então, bastante atenção, principalmente durante a tarde, mas temos uma mudança nas condições do tempo, está prevista ali entre a noite de quarta e o início da quinta-feira. O avanço de uma frente fria pelo litoral paulista é o que vai mudar o tempo aqui na região e São Paulo será o primeiro estado da região sudeste a sentir todos esses efeitos. Então já na quinta-feira a frente fria avança pelo estado, provocando aumento da nebulosidade, pancadas de chuvas, rajadas de ventos moderadas a forte em todas as regiões paulistas. A temperatura também tende a cair um pouco mais e é claro que tudo pode mudar até lá e eu sigo atualizando você porque os meteorologistas ainda estudam se realmente essa frente fria vem com essa força toda para o sudeste ou se a gente vai sentir somente os resquícios. Então para hoje máxima de 27 graus, amanhã faz bastante calor com máxima de 29 graus, a mínima sobe um pouquinho, teremos mínima de 16 e na quinta-feira a gente sente esse declínio aí nos termômetros com máxima de 25 graus. Estamos observando também junto aos especialistas os reflexos do chamado Super El Niño. Projeção de formação promete alterar de forma significativa o clima no Brasil nos próximos meses. O pico do Super El Niño é esperado entre os meses de outubro, novembro e dezembro, como a Nath Luquezzi já vem contando para você, ouvinte da Bandeirantes, nas últimas semanas. Os impactos tendem a intensificar de acordo com a chegada do final do ano. Os efeitos serão mais expressivos e preocupantes no sul do Brasil, mas também vão impactar a região sudeste. E os especialistas já fazem um cálculo preocupante, perigoso, de associação do fenômeno El Niño a uma explosão de casos de dengue em 2027. Número que pode passar da casa do 1 milhão no Brasil todo. Ou seja, se tem uma hora, um momento para já começar a criar políticas públicas contra a dengue agora. O repórter Juliano Dipp conversou com especialistas, conversou com o povo na rua e traz mais informações sobre essa expectativa que já está sendo levantada antes do fato acontecer, Juliano. Quem já teve dengue ou chikungunya não esquece da doença. Até hoje eu não fiquei boa. Não ficou boa? Não. Que sequelas você tem? Nas articulações, muitas dores. A gente tem uma escada lá em casa, ela não conseguia nem subir. É por isso que eles estão sempre atentos aos cuidados. Lá em casa, por mais que o quintal seja grande, a gente sempre está cuidando, retirando tudo quanto é água. Qualquer tipo de poça de água a gente retira. Agora é hora de redobrar a atenção. O fenômeno climático El Niño afetará diferentes regiões do Brasil e pode aumentar a intensidade de chuvas torrenciais no sul e no sudeste, ondas de calor e estiagens prolongadas e processos de erosão costeira no norte e no nordeste. Segundo a pasta, o aumento das temperaturas e dos temporais em algumas regiões pode criar condições mais favoráveis para a proliferação do mosquito. O Brasil deve registrar 1.700.000 casos de dengue no próximo ano, segundo dados do Infodengue Fiocruz. Com isso, o Ministério da Saúde orienta estados e municípios a reforçarem as ações de vigilância e combate, tanto à dengue quanto à chikungunya. É uma imensa preocupação em áreas urbanas, sobretudo o Rio de Janeiro, nos preocupa muito pela incidência esperada das doenças transmitidas, as chamadas doenças hídricas, que são aquelas transmitidas por enchente, por água contaminada, por falta de saneamento básico, esgotamento sanitário, etc. A colaboração da população também é fundamental, principalmente na eliminação dos possíveis criadouros do mosquito em casa. Não deixo garrafas cheias, não deixo pote também com água, procuro manter as plantinhas com areia. E que a gente faça a nossa parte, mas que o poder público também faça a parte dele. Inclusive com
os estudos necessários da vacina do Butantan, que foi suspensa por uma questão de segurança, de garantia de que vai ser feito todo o trabalho para saber se há alguma associação direta a casos que resultaram em morte com a vacinação, mas que isso seja feito dentro do tempo da ciência, ok? Mas não com a pressa do político, e sim com a pressa de quem está vivendo nesse país e precisa também do imunizante. Só o imunizante não é solução. Precisamos cuidar de cada um dos nossos quintais. E que o poder público cuide dos espaços da campanha A Band Não Se Cala. A jornalista, apresentadora do Jornal da Band, Adriana Araújo, vai tocar em pontos sensíveis de como a nossa sociedade lida com a violência contra a mulher e de como algumas frases parecem soltas no cotidiano, mas que não são aplicadas na prática. Esses são alguns dos destaques na volta do intervalo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. Então nós não vamos nos calar também sobre histórias surreais que insistem em acontecer aqui na cidade de Campinas. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem no bairro Cidade Satélite Íris 1. Ele tentou matar a companheira de 25 anos, a esposa dele, com golpes de faca e também arremessou pedras contra ela. Em depoimento, o agressor afirmou que a discussão teve início porque ele chegou em casa e a esposa ainda não havia preparado o almoço. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito relatou que durante a briga, a mulher teria tentado atacá-lo primeiro com uma faca. Ele alegou ter conseguido desarmá-la e em seguida desferiu golpes contra ela antes de fugir do local. A faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia para o relatório que vai ajudar a Polícia Civil na elucidação do caso. Depois do ataque, a Polícia Militar iniciou um cerco na região com o apoio do helicóptero Águia e de informações fornecidas por moradores. No primeiro momento, falaram que ele estaria dentro de uma área de mata. O helicóptero Águia sobrevoou o satélite Íris 2 inteiro, que era o local onde ele estaria escondido, não localizou. As buscas seguiram. Os moradores do bairro ajudaram a polícia na localização. E ele estava escondido na lavanderia de uma casa no satélite Íris 3, que fica ao lado. O criminoso foi detido e encaminhado ao 11º Distrito Policial no Jardim Ipauçurama, onde o caso foi registrado como violência doméstica e tentativa de feminicídio. A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro da PUC Campinas e, apesar dos ferimentos, a mulher que permanece internada tem o estado de saúde considerado estável, mas ela, felizmente, não corre risco de morrer. Quando eu fiz aqui a intervenção do é porque a característica do homem agressor é ser covarde, de não assumir a responsabilidade sobre o que faz. E aqui existem alguns elementos para comprovar esse fato. O primeiro deles, se a mulher tivesse de fato atacado esse homem primeiro, esse seria o primeiro motivo dele alegar no momento do depoimento da polícia.
Ele não ia chegar falando, não, a gente brigou porque ela não fez o almoço. Ele já ia chegar contando. Eu cheguei em casa e ela veio com uma faca na minha direção. Se ele reage a um golpe de faca usando a mesma arma branca para se proteger contra a mulher, as características dos cortes no corpo são visíveis. Porque ele não está ali querendo tirar a vida da mulher. Ele está tentando se proteger dos golpes que ela estaria dando para ele, certo? E mesmo que eventualmente a mulher caísse na casa desacordada, a reação de quem age em legítima defesa é ligar para a polícia, esclarecer os fatos e diante do delegado, da delegada de plantão, porque o caso foi depois encaminhado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, é justificar, explicar. Tô aqui falando a verdade, não tenho por que mentir. Agora, o cara foge, a mulher internada num primeiro momento com estado moderado, com golpes pelo corpo todo, que não condizem com quem estava usando a faca para se defender, mas sim para atacar. Ele deixa a mulher ali agonizando na casa, sai, se esconde numa área de mata, foge para um terreno, cai para dentro de uma casa, fica dentro de uma lavanderia escondido e só conta essa história toda depois que o helicóptero Águia teve que sobrevoar o bairro todo. Você percebe como sempre há uma tentativa de justificar a agressão, a violência, porque sempre tem alguém que compra essa história. Sempre tem alguém que entende que dá mais credibilidade para o homem do que para a mulher. É o caminho natural, às vezes do subconsciente. E é esse tipo de conversa que precisa acontecer dentro das casas, para as novas gerações, para que eu até falei ontem isso no Brasil, gente, eu vou repetir um trechinho do que eu disse. Para marmanjo, para quem já está formado como caráter na sociedade, o caminho é a repressão. É intensificar a pena, é colocar tornozeleira em marido, namorado, ex-companheiro que esteja perseguindo a vítima. É deixar na cadeia de fato quem agride mulher e não apenas assinar um termo e depois liberar para casa. Agora, para as futuras gerações, para a garotada que está chegando agora, o caminho é a educação. A educação sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a forma como ela tem que ser respeitada, nos seus direitos, nas suas vontades. E não esticar para a próxima geração a canalice do que a nossa muitas vezes cresceu tratando como normal. Pelas brincadeiras, pelas piadas, pelas conversas. E assim, quem sabe, no futuro, ter uma outra geração em que você não precise falar o óbvio. Em que você não precise falar que se você chega em casa e a janta, o almoço não está pronto, isso não é motivo para esfaquear a esposa. Nath Luquezzi, lembrando que nós estamos no período da ação da Band no projeto A Band Não Se Cala. E esses casos não são episódios isolados, eles fazem parte de uma estatística alarmante. No Brasil, uma mulher pede socorro à polícia militar a cada 30 segundos. Um estupro é registrado a cada 6 minutos. E um feminicídio acontece, em média, a cada 6 horas. São crimes que frequentemente têm origem em relacionamentos abusivos e que, em muitos casos, apresentam sinais anteriores de agressões físicas, psicológicas, ameaças ou perseguições. Os registros acontecem em meio ao lançamento da campanha A Band Não Se Cala, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes que busca ampliar a conscientização sobre violência de gênero, incentivar denúncias e fortalecer o acolhimento às vítimas. A mobilização também chama atenção para a necessidade de romper o silêncio diante de qualquer forma de agressão. Eu conversei com a embaixadora da campanha A Band Não Se Cala, a jornalista Adriana Araújo. Oi, Adriana.